Tria. Abra comigo em Isaías capítulo 44. Vamos caminhar pela palavra do Senhor nessa noite. Crie, mantenha a expectativa no teu coração para o que Deus tem para cada um de nós. Eu gostaria que você lesse comigo 3 versículos: 44, versículo 6, do 7 e o 8. Amém? Glória a Deus. Então eu vou ler um versículo sozinho. Te convido a ler o versículo seguinte junto comigo, e depois o versículo 8, vamos ler todos juntos novamente. Quem encontrou Isaías 44, ajuda quem está perto de você a encontrar, amém? Para que possamos ler juntos, isso é importante, para que a nossa mente não fique divagando. Ah, mas está no projetor. Aprenda a manusear a Bíblia, meu irmão. Nem sempre você terá um projetor à sua disposição. Ah, mas eu já sei o texto, então memorize esse texto. Nem sempre você terá a Bíblia à sua disposição. Amém? Glória a Deus. Diz o texto, quem achou diga glória a Deus. Versículo 6. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Leia bem forte. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Leia bem forte. Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor, eu não conheço nenhum. Amém? Glória a Deus. Se você crê nessa palavra, eu te convido a orar mais uma vez. Se você pode fazer, se prostre aí onde você está, para orarmos consagrando esse momento. Pai, em nome de Jesus eu oro. Nós oramos, ó Pai, como igreja, ó Deus, gratos, porque desde o momento que nós colocamos o nosso coração, ó Pai, com a disposição de estar na Tua casa, estar no culto ao Senhor, o Senhor está nos direcionando, eu creio nisso. E nesse momento, Pai, em que nós refletimos, meditamos na Tua palavra, trazemos à memória a Tua palavra, eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Deus, cumpra o que está escrito, que nos diz que a palavra é como uma espada afiada que penetra no mais profundo do coração. Que cada um de nós aqui, ó Pai, receba no mais profundo da alma, do nosso ser, a Tua verdade, que é luz, que liberta, que restaura. Em nome de Jesus, ó Pai, sejamos libertos, curados para a glória e honra do Teu nome. E nós repreendemos toda ação do inimigo contra a Tua verdade, contra a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Nós oramos gratos a Ti. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Idolatria. Amados, eu gostaria de ministrar sobre esse tema, porque muitos compreendem de forma errada. E ao ler Isaías, o Senhor trouxe ao meu coração essa disposição. Como foi dito aqui, não há outro Deus, não há outro desde o princípio, não há outro que livre, que restaure, que transforme. Como nós lemos aqui, eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Amém? Nesse primeiro ponto eu gostaria de ler alguns textos bíblicos contigo, para que você entenda que Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, Ele é a manifestação perfeita e completa de Deus. Ele é o Verbo, Ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado, morreu porque entregou a sua vida por nós, mas ao terceiro dia, vencendo a morte, Ele ressuscitou, e através dele nós podemos ressuscitar. Amém? Alguns vão descer as águas, dia 28. Quem aqui vai descer as águas? Levanta a mão bem alto. Mantenha a mão levantada assim, bem alto. Amém? Glória a Deus. Você vai entender no dia 24, né? Nosso treinamento aqui, que uma das coisas que são simbolizadas pelo batismo é que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 21, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 6. O Senhor Jesus aqui revela
ao seu servo João as coisas que iam de acontecer. A palavra Apocalipse não significa fim de mundo, não significa juízo, destruição ou algo do gênero. A palavra Apocalipse significa revelação. E é lá no capítulo 21 da revelação do Senhor Jesus à sua igreja, através do seu servo João, versículo 6 diz o seguinte, ele diz, lê comigo bem forte o versículo 6, vamos lá? E continuou, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Amém? E no capítulo seguinte, 22, versículo 13, leia bem forte comigo, vamos lá? Eu sou o alfa, bem forte, vamos lá? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Por que eu li esse texto? Porque lá em Isaías, o Senhor está dizendo que Ele é o princípio e o fim, o início e o fim. Jesus diz aqui, eu sou o alfa e o ômega, porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última letra, e nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas se fosse hoje ele poderia dizer, eu sou o A, eu sou o Z, fora de mim não há nada, eu começo e eu termino tudo. Esse é o nosso Jesus, quem está falando isso aqui é Jesus Cristo. Amém, amados? Ele é o começo e Ele é o fim. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1, para entendermos quem é o nosso Senhor Jesus, o Cristo. Semanas atrás, nós tivemos a oportunidade de estudar esse capítulo 1 todo, entender sobre a divindade do Senhor Jesus. Diz o João capítulo 1, versículo 1, no começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus, desde o princípio a palavra estava com Deus. Leia comigo bem forte. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, a escuridão não conseguiu apagá-la. Agora leia comigo bem forte o versículo 14, vamos lá? A palavra se tornou um ser humano, e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Amém? Essa palavra que estava desde o início, que é desde o início, criou todas as coisas, tudo foi feito através dessa palavra. Essa palavra diz no versículo 14, se fez um ser humano, e habitou, tabernaculou entre nós, que é o Senhor Jesus, o Cristo. Amém? Quando você lê lá em Isaías, Deus falando, eu sou o início, eu sou o fim. Quando você lê em outros textos dizendo que Ele criou todas as coisas, é o próprio Senhor Jesus que está se revelando. É que a revelação plena, perfeita e acabada só aconteceu na era que nós estamos vivendo, a era da graça. Quando Jesus veio para salvar, não veio para julgar. Não porque Ele é bonzinho, porque o mundo já está julgado. João diz isso no próprio capítulo 1, capítulo 3, o mundo já está julgado. Muitas vezes alguém diz assim, a própria palavra diz que Jesus não veio julgar. De fato, Ele disse, eu não vim julgar, eu vim salvar. Mas por quê? Leia o versículo seguinte, porque Ele diz, o mundo já está julgado. Não é porque o mundo pode fazer o que quer, o mundo já está julgado, já está condenado. Então não há por que vir julgar, Ele veio salvar. Amém? Quem está entendendo diz glória a Deus. Ainda um pouco sobre a natureza do Senhor Jesus. Abra comigo em Colossenses capítulo 1. Obrigado. Colossenses capítulo 1, vamos lá. Isso tudo para nós entendermos. Não comecei a falar sobre idolatria ainda. Estamos falando um pouco sobre o nosso Deus. Colossenses capítulo de número 1. Diz o texto, versículo 15. É importante que você anote esses textos, você leia novamente em casa. Se Deus permitir, vamos disponibilizar essa mensagem hoje ou amanhã, ok?
porque isso não é pouca coisa, é algo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações hoje, e é através de nós em outras vidas. Aqui no versículo 15 diz assim: Ele, falando de Jesus, o primeiro filho. E por que ele é o primeiro filho? Porque antes de Jesus vir ao mundo, ele era o único filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quem já ouviu isso aqui? Deu o seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ora, se ele era o único filho, por que agora ele é o primeiro? Porque através dele, lá em João, novamente, capítulo 1, versículo 12, diz que todo aquele que o recebe como Senhor da sua vida é feito filho de Deus. Então, quando as pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todo aquele que recebe o Senhor Jesus, recebe o poder, a autoridade de ser feito filho de Deus. E Paulo escreve com autoridade lá em Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 4, que nós fomos adotados em Cristo Jesus, porque filho de Deus significa que ele é Deus, ele tem a natureza de Deus. Já falamos bastante sobre isso em outras oportunidades. Por isso que antes ele era o único, agora ele é o primeiro. Amém? É a revelação visível. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. Leia comigo: antes de tudo ele já existia, é por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Amém? Quem é que deseja ordem e harmonia na sua vida? Pergunta para o teu irmão: você deseja ordem e harmonia na sua vida? Olha o que o texto diz: por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Só a ordem e harmonia se você estiver unido. Diga comigo: unido com Cristo Jesus. Amém? Continuando o texto 18: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo, olha só, a natureza completa de Deus. Leia bem forte: portanto, por meio do Filho, leia bem forte, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém? Ele tem a natureza completa, completa. Ele é o nosso Deus, Jesus é o nosso Deus. Amém, meu irmão? Vamos falar já sobre idolatria. Abra comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo de número 12, lá na frente. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr. Fala para o teu irmão: continue a correr, meu irmão, sem desanimar a corrida marcada para nós. Leia bem forte o versículo 2: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Ele começa a nossa fé e ele a torna perfeita. Amém, meus irmãos? Entendido isso, passo para o segundo ponto dessa mensagem: idolatria. Mas o que viria a ser idolatria? Dentre vários conceitos, eu vou extrair um do currículo Hombridade, que está lá no curso Somente ao Máximo, citando 1 Coríntios, capítulo 10. Ele nos ensina, conforme Paulo escreve, que o povo não entrou na terra de Canaã, e isso serve para exemplo de nós todos. Paulo escreve na 1 Coríntios, capítulo 10. E o povo não entrou na terra de Canaã, apesar de ter sido liberto da escravidão,
apesar de ter sido tirado do Egito com mão forte, com braço estendido, eles não entraram por conta de 5 pecados: a cobiça, a murmuração, a imoralidade sexual, por pôr o Senhor à prova, e por conta da idolatria. É sobre ela que estamos falando. Então a idolatria, entre outros pecados, nos impede de entrar na terra prometida, nos impede de conhecer a palavra genuína em nosso coração, nos impede de alcançar o máximo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não seja um idólatra. Mas o que seria idolatria? Muitos confundem e acham que idolatria é algo relacionado apenas com imagem de escultura, mas isso é um aspecto muito pequeno. Muito embora é uma prisão muito forte para muitos, é um aspecto pequeno do que significa idolatria. O conceito que ele traz para nós é que idolatria é um sistema de valores que criamos e em que damos mais importância a qualquer outra coisa que a Deus. Então, um sistema de valores que nós criamos e nós damos mais importância a esse sistema de valores que nós temos do que a Deus, do que a vontade de Deus. Por isso que o Senhor nos ensina a orar para que venha o reino dele, seja feita a vontade dele, não o nosso sistema de valores, porque todos nós temos um sistema de valores, uns melhores, outros piores. Todos nós temos o eu acho, eu penso, eu acredito, mas eu nunca vi, mas eu faço assim, mas eu sempre fiz assado. Esse é o sistema de valores. E por terem um sistema de valores, aquele povo não entrou na terra do Egito, na terra prometida, porque o sistema de valores deles era baseado na terra do Egito. Por quê? Eles estavam há 400 anos, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, seus tataravós, seus pentavós, tinha aquele sistema de valores, e ao ter a oportunidade de abrir mão, e essa é a questão, eles não quiseram abrir mão do seu sistema de valores, permaneceram idólatras, não permitiram que Deus mudasse a forma de pensar, a forma de agir e a forma de falar. E eu peço que pelo poder do Espírito Santo, cada um de nós nessa noite aqui, permita que o Espírito Santo transforme o seu ser, amém? E quando a pessoa vem num contexto fora da religião, é mais fácil, porque para ela tudo é novidade. Ela está ouvindo falar de Deus, de Cristo, tem a Bíblia pela primeira vez, começa a ler, tudo é novidade, é mais fácil. Agora é mais difícil, não que seja impossível, quando a pessoa já ouve a Bíblia há algum tempo, a pessoa já vai em determinada igreja há algum tempo, a pessoa já se entende como cristão há algum tempo, porque aí é mais difícil abrir mão para receber a novidade de vida, a novidade do Espírito Santo, não modismos, mas aquilo que a palavra de Deus ensina, não modismos, mas o que a Bíblia ensina, que Deus se renova a cada manhã, a misericórdia dele se renova a cada manhã, amém? Muito embora o nosso Deus não mude, porque a Bíblia diz que nele não há mudança, nem variação, nem sombra de mudança, mas ele se renova e renova a misericórdia dele sobre nós todos os dias, a cada manhã, amém? O problema é quando nós achamos que conhecemos Deus, e a pessoa ouve ou percebe algo diferente, mas eu nunca vi isso. Meu irmão, há quantos séculos você existe? É o que Deus falou para Jó. Espera aí, quando eu estendi o céu, onde você estava, Jó? Não lembro de você lá me ajudando. Quando eu coloquei limite no mar, Jó, cadê você que não estava lá para me ajudar com isso? Porque nós pensamos, não, mas eu nunca vi isso, eu nunca vivi isso. Um sistema de valores. Quem está entendendo, diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 10. Há pessoas que às vezes me encontram, pela graça do Senhor, agora em novembro fará 20 anos que estamos com o ministério aqui em Nova Andradina. Foi o primeiro batismo que fizemos aqui em Nova Andradina, vai fazer 20 anos em novembro, se Deus permitir, vamos chegar lá para comemorar. E algumas pessoas nessa caminhada aí, já há algum tempo sem me ver, às vezes me encontram, falam, nossa, pastor Pablo, o senhor mudou, hein?
Tô careca agora, né? Barba branca. Nossa, meu senhor não fazia assim, não pensava assim. Eu falei, é verdade, meu irmão. Agora, triste coisa seria se eu fosse o mesmo Pablo de 20 anos atrás. Triste coisa seria se eu fosse imaturo como há 20 anos atrás eu era. Por isso que Paulo escreve, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora eu sou homem, preciso agir como homem, amém? Não fique preso em experiências, em momentos. Imagina se os discípulos tivessem ficado presos naquele primeiro milagre, primeiro sinal, quando Jesus transformou água em vinho. Ele nunca mais transformou água em vinho. Quer dizer, Deus parou de agir. Não fique preso em experiências. 2 Coríntios capítulo 10, quem encontrou diga amém. Versículo 3 diz o seguinte: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Leia o versículo 4 bem forte. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Leia bem forte. E assim destruímos ideias falsas, e também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano, e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Leia bem forte. Paulo era bravo, hein? Castigava o povo, hein? Mas olha só, fala comigo assim, ideia falsa. As nossas armas não são humanas, não são naturais. Nossas armas são espirituais, é a oração, é o poder do Espírito Santo, é a palavra de Deus, e ela é capaz de destruir, porque essa é a palavra certa. Ele diz aqui fortaleza. As ideias falsas, meus irmãos, são as coisas mais fortes que estão dentro de nós. Pessoas vão para o inferno por causa de ideias falsas. Pessoas deixam de conhecer maravilhas de Deus por causa de ideias falsas. E se não for o poder do Espírito Santo, essas fortalezas não caem por terra. É mais fácil expulsar um demônio em nome de Jesus, ou vários demônios em nome de Jesus da vida de alguém, do que destruir as fortalezas das ideias falsas que ela possui. Porque os demônios entraram por causa das ideias falsas que ela possui. Diga assim, misericórdia, Senhor. Permita que o Senhor destrua as ideias falsas da sua vida. Precisamos permitir que o Senhor destrua as ideias falsas da nossa vida. E a idolatria, amado, então, esse sistema, eu te pergunto, é algo que você precisa orar ao Senhor. Será que eu estou preso com algum sistema? Exemplos. Há pessoas que são presas em valores relacionados ao trabalho. As pessoas são viciadas em trabalho. Perdem a família, o casamento, os filhos, por causa do trabalho. São valores. Não necessariamente pecado. Aquilo que está em Hebreus. Corre a carreira, se liberte do pecado e de tudo aquilo que te atrapalha. Olha que interessante, está na Hebreus que nós lemos, Hebreus 12, 1 e 2. Se livre do pecado e de tudo aquilo que te atrapalha. Ou seja, além do pecado, existem coisas que nos atrapalham. Nesse fim de semana, no seminário Veredas Antigas, várias ideias falsas foram quebradas aqui. Quem participou, dizer amém? Ideias que estavam bem enraizadas dentro de você, sim ou não? E só o poder do Espírito Santo retirou, sim ou não? Glória a Deus por isso. E a idolatria, ela limita as pessoas. Então, sistemas de valores. Pessoas são presas na ira, na vaidade, na inveja, na religiosidade. A Bíblia diz que alguns fariseus ouviam Jesus, acreditavam nele, mas não o confessavam publicamente. Sabe por quê? Porque eles não queriam ser excluídos da sinagoga, da igreja, da comunhão. Amavam mais o sistema de valores, apesar de ouvir a palavra e entender o que estava acontecendo. Não se submetiam. Quando o próprio Senhor Jesus veio e se submeteu, a ponto de ser batizado por alguém, criado por ele, João Batista. A idolatria, ela mata,
ela aprisiona, ela destrói. Sistema de valores no casamento. Quantos casamentos são destruídos porque as pessoas têm ideias falsas sobre casamento, sobre relacionamento? Pessoas não estão casadas como deveria no papel, na igreja, porque tem valores. Ah não, mas está juntado com amor, está perfeito. O que importa é que se ama. Onde está escrito na Bíblia que o que importa é que se ama? A Bíblia ensina que o que importa é obedecer a Deus. O que importa é entregar a vida a Ele, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Procura na Bíblia se você vai encontrar algum lugar dizendo que o que importa é o amor. Deus é amor, mas o que importa é obedecer ao Deus do amor. Deus não tem sugestões, Ele tem mandamentos. Mas são sistemas de valores que impedem as pessoas de viver. Impede as pessoas, um sistema de valor que existe hoje, de valores, impede as pessoas de terem filhos. Porque filho atrapalha a carreira, filho atrapalha a profissão, filho atrapalha, filho é um problema. No máximo um filho e está ótimo. Se a pessoa tem um entendimento, uma direção na vida dela, da parte de Deus, de ter um filho, amém, glória a Deus por isso. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que não têm, porque lá no coração dela, ela pode nunca dizer isso, mas para ela, filho é um problema. Filho atrapalha. Quando a Bíblia diz que os filhos são bênçãos de Deus, são como flechas na mão do guerreiro. São sistemas de valores que criam, formam ídolos. Isso é idolatria. Quando Deus diz, eu sou o único Deus, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sei todas as coisas, conforme lemos lá em Isaías. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos voltar lá em Isaías 44. Vamos ver como Deus expressa através do profeta a percepção que ele tem da idolatria. Isaías 44, versículo 9, nós vamos ler do 9 até o final aqui, até o 20. Diz o texto: os que fazem imagens não prestam. Isso aqui é Deus falando, amados, tá? Os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, por isso serão humilhados. Leia bem forte o 10. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que a adorarem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal, ali ficarão apavorados e serão humilhados. Olha, ele começa a descrever. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois com toda a força vai batendo nele com o martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe e acaba perdendo as forças. Olha o 13. O escultor mede um pedaço de madeira e com giz desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano. Quem já viu esses ídolos por aí, levanta a mão. Para ser colocada num templo. Leia o versículo 14. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipestre ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas, ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. Olha o 15. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo, e ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem, e o homem fica de joelhos e a adora. Olha que incoerência. Pode ser gesso, pedra, o que for. 16. Assim metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz, que fogo bom, já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira o homem faz uma imagem, isso é um Deus. Depois fica de joelhos e a adora, e faz essa oração: tu és o meu Deus, salva-me. Rogai por nós, né? Alguns dizem. Versículo 18, lê bem forte. Essa gente não tem juízo, leia bem forte, essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada, fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada,
e não tem inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com metade dessa madeira eu fiz fogo, assei o pão, assei a carne e comi, e com outra metade eu fiz essa imagem nojenta. Agora que estou eu adorando um pedaço de madeira. Lê bem forte: adorar uma imagem não adianta nada, é o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isso que está na minha mão não é um Deus, coisa nenhuma. Deus zomba da idolatria, amados. Deus zomba da idolatria. E por que ele não entende? E por que ele não compreende? Porque a mente está cega. Paulo escreve lá em Coríntios que as pessoas estão cegas por conta do Deus desse século. E é necessário que a luz do Evangelho, a luz da verdade, a luz que é Jesus, porque Ele diz: eu sou a luz do mundo, a luz brilhe e traga compreensão, porque é da natureza humana, é da tendência do homem fazer um ídolo, seguir um sistema de valores que lhe agrada, que lhe convém, que lhe é próprio, que lhe deixe na zona de conforto. Lembra quando Moisés desceu do monte? Ele ficou no monte orando, clamando a Deus, presta atenção nisso. E quando ele desceu, o povo estava adorando o bezerro de ouro, e dizendo: olha, esses aqui são os deuses que nos livraram do Egito. Sabe onde tudo começou? Fala para o teu irmão assim: na zona de conforto. Moisés recebeu uma revelação de Deus dizendo: Moisés, fala para esse povo que eu quero que seja um reino de sacerdotes. Eu quero falar com eles e através deles ao mundo todo. Eu quero falar com eles face a face. Aí o povo idólatra, com aquele sistema de valores do Egito, onde sempre havia um mediador, sempre havia um intercessor, sempre havia um sacerdote, não entenderam que agora eles seriam sacerdotes, não entenderam que agora eles tinham acesso a Deus, e falaram para Moisés: não, Moisés, não faça isso não, faz o seguinte, sobe e fale você com Deus, e tudo que você falar nós vamos obedecer. E não obedeceram foi nada. Por conta do quê? Queriam ficar na zona de conforto. Fala para o teu irmão: não fique na zona de conforto. Quando Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites, começou a demorar. O povo, ao invés então de clamar a Deus, orar, buscar uma resposta: Senhor, o que está acontecendo? O que aconteceu com Moisés? Não. O que é mais fácil? Chegaram em Arão: seguinte, Moisés, ninguém sabe o que aconteceu, faz uns ídolos aí para nós adorarmos. Conveniente, tranquilo, fácil e rápido, igual pedir comida em casa. Quantos de nós não estamos conhecendo a vontade perfeita de Deus para nós, porque nós estamos, graças ao desejo de ficar na zona de conforto, presos em nossos sistemas de valores? Ah, mas não é bem assim. Ah, não, mas Deus não é assim não. Ah, mas pensa, mas eu acho. Ao invés de buscar a face do Senhor, pedir uma clareza, um entendimento, começamos, e no Veredas foi falado sobre isso, a agir conforme situações que passaram, que aconteceram conosco. Começamos a agir e reagir conforme aconteceu. Ah, porque uma vez. Ah, porque eu lembro. Ah, porque uma vez alguém falou. Ah, porque uma vez alguém fez. Não idolatre as pessoas. Toda vez que você permite que alguém determine quem você é, toda vez que você permite que uma circunstância, uma experiência determine quem você é, o que você faz, você está idolatrando essa pessoa ou idolatrando essa circunstância. Ah, porque uma vez um pastor mentiu para mim, me enganou. Um pastor mentiu para você, isso não tem novidade alguma, ele é um ser humano. Mas Deus nunca vai mentir para você. Ah, por isso que eu não vou na igreja, porque uma vez lá aconteceu tal coisa. Ok, igreja é um amontoado de pessoas.
vão acontecer coisas. Mas Deus diz: não deixe de se reunir, não deixe de congregar, como é costume de alguns, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não idolatre circunstâncias da tua vida, não idolatre pessoas. Porque uma vez meu marido falou, porque uma vez minha mulher falou, porque meu pai uma vez fez. Perdoe, seja livre da idolatria, seja livre do que fizeram com você, seja livre. Deus deseja que a gente entre na terra de Canaã, no paraíso, na vida ao máximo, mas os ídolos não permitem isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Abra comigo no Salmo 115. Versículo 1 diz, Salmo 115, versículo 1. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Amém? Porque ao questionamento do salmista, por que é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu, Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Leia o 8 bem forte. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Há um travamento espiritual, uma cegueira. A pessoa se torna igual àquilo que ela idolatra. Precisamos entender. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. A idolatria está ligada à nossa natureza humana, ao pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz o texto: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Leia bem forte o 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram o quê? Tornaram o quê? E a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Leia o 23, por favor. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou animais de quatro patas, ou animais que se arrastam pelo chão. Talvez seja estranho para nós, né, esses deuses aqui, ídolos, com aparência de animal, mas e com aparência de seres humanos? Quantos ídolos estão por aí? Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração dele, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Leia bem forte 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. E quem que é o Criador? Jesus. Está lá em João capítulo 1, versículo 1. Tudo foi feito por meio dele, nada do que existe foi feito sem ele. Ele é o Criador. Meus irmãos,
Permita que o Espírito Santo te liberte de todo tipo de idolatria. Seja essa idolatria que coloca seres criados como se pudesse interceder, mediar por nós. A Bíblia diz que Deus, Ele pode todas as coisas. A Bíblia nos ensina que Ele está em todo lugar. Ele ouve as nossas orações. Agora eu te pergunto, vamos imaginar o apóstolo Paulo, por exemplo. A Bíblia diz que ele foi um grande homem de Deus, e ele morreu entregando a sua vida pelo Senhor Jesus, pela verdade do Senhor. E eu creio que o apóstolo Paulo está na glória. Se Deus permitir, um dia nós o veremos, amém? Não o veremos calvo, careca, como a história diz que ele era, mas veremos com o corpo glorificado. Quem é que sabia que Paulo, a história diz que ele era careca? Levanta a mão. É verdade. Os carecas são homens de Deus, né? A Bíblia diz que Eliseu era careca, né? Mas lá não teremos essa questão. Essa barba que o pastor Márcio cuida aí, fica se achando, ele vai estar com o corpo glorificado lá, não vai ter essa barba aí. Mas deixa eu te perguntar, será que alguém pode fazer uma oração, uma prece a Paulo? Porque a Bíblia diz que Deus está em todo lugar, Ele ouve todas as pessoas. Se eu me esconder lá no fundo do abismo, lá Ele está. Lá nas alturas Ele está também. Não há lugar para se esconder de Deus. Agora eu te pergunto, será que se você fizer uma prece a Paulo hoje, agora, aqui em Nova Andradina, às 8h57, será que alguém ali em Batayporã, daqui 5 minutos, ou nesse exato momento, vai fazer uma prece e Paulo vai ouvir também? Será que alguém lá na Espanha, fazendo uma prece agora a Paulo também, será que Paulo vai ouvir? Porque será que ele tem essa capacidade de estar em todo lugar ao mesmo tempo, como Deus, nosso Senhor, tem? Quem já entendeu o que eu estou falando aqui? A questão não é se foi santo, se foi de Deus, se não foi de Deus. A questão é essa. Só Deus dá glória, só Deus ore, só Ele responde às orações. Ah, mas uma vez aconteceu. Meu irmão, não pode a sua vida por experiências, pode a sua vida pela palavra de Deus. Isaías diz: aqueles que recorrem aos espíritos, aos deuses, às revelações, à lei e aos profetas, Isaías diz, recorra à lei e aos profetas. O que passa disso não provém do Senhor. Há uma experiência sobrenatural, isso não quer dizer absolutamente nada. Não se apegue a experiências sobrenaturais, se apegue à palavra de Deus, amém? Emoções, momentos, se apegue à palavra de Deus, conheça e viva a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 23. Olha o que diz Êxodo 23, versículo 13. Lê comigo, por favor, bem forte. Deem atenção a tudo que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Não façam orações a outros deuses, nem mesmo falem o nome deles. Nem mesmo? Quantos aí soltam o nome de Deus, falsos deuses, direto? A minha, você já sabe, né? E crente, cristão, nem o nome nós podemos dizer, a Bíblia diz. Vou ler de novo. Dêem atenção a tudo que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Dê atenção a quê? A tudo. Não é o que eu acho, o que eu penso, não é o meu sistema de valores, é tudo. Não faça orações a outros deuses, nem mesmo falem os nomes deles. E não adianta usar jogos de palavra. Não, mas eu não oro, eu peço. Ah, mas eu não oro,
Jogo de palavra não vai salvar ninguém, nem argumentos humanos que são perfeitos, muitas vezes, aos nossos olhos. E chega um ponto interessante esses dias. O Petro chegou para mim: papai, o que é? Aí falou o nome de um ídolo aí, muito, talvez o mais mencionado no Brasil. Eu falei: olha, filho, é um Deus que a gente não adora. Ah, não, porque o fulano lá na escola falou que ela é a graça de Deus. Eu falei: olha, não falei nesses termos para ele, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler no texto, na nova versão internacional. Você está com a NTLH, vai estar um pouquinho diferente, eu já te explico. Mas aí o coleguinha dele falou: ah, mas ela é a graça de Deus. E lá em João capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó, falando ainda de Jesus, que é o princípio, é o verbo, é a palavra. Diz assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Deve estar amor sobre amor aí, amor, alguma coisa assim. Mas olha o que diz aqui: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Olha que interessante o versículo 17: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Amém? A graça, vai estar aí, acho que é amor. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é a graça de Deus para nós, amados. Ele é a graça, é o dom de Deus para nós. Vou abrir o texto grego aqui, diz Haris, no 17, que nós lemos. Haritos, graça sobre graça. Apesar da nova tradução na linguagem de hoje usar a palavra amor, a tradução correta é graça. Graça sobre graça. Não é ágape, não está escrito ágape aí. Então Jesus, não tem ninguém que é a graça de Deus. João capítulo 1, versículo 17 e 18 nos diz que Jesus é a graça sobre graça. A lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Cristo Jesus. Amém? Agora a questão é, cada um de nós é livre para decidir o sistema de valores que vai seguir. Qual o ídolo que vai seguir, ou nenhum ídolo vai seguir ao Senhor. Isso é uma questão que cabe a cada um de nós. O Senhor não nos força a nada. Ele nos alerta e deixa claro que há consequências das nossas decisões. Os calvinistas vão ficar doidos com isso, né? É o livre-arbítrio. Mas o que eu quero dizer, e vamos orar agora, vamos encerrar com isso. Qual o sistema de valores que você pretende para a tua vida? Talvez você tenha um bom sistema de valores, mas deixa eu te falar, deixa Deus renovar a tua vida todos os dias. Todos os dias. Triste coisa é chegar daqui 10 anos, se Deus permite chegarmos lá, e você for a mesma pessoa, com a mesma compreensão de Deus, porque há de convir comigo que nenhum de nós tem uma compreensão completa de Deus hoje, sim ou não? Sim ou não? Agora, através da palavra, eu vou me aproximando de Deus. Talvez a ponto de Moisés, como Moisés, ter o rosto transfigurado, brilhando, ou como Estevão, teve o rosto brilhando como de anjo. Mas a questão é, ou talvez como os discípulos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, lá em Atos fala que eles, Pedro e João, se eu não me engano, estava com Pedro, falando ao Sinédrio, eles falaram: esses homens andaram com Jesus, porque eles falavam agora diferente. Não era mais o mesmo Pedro, não era mais o mesmo João, eram pessoas diferentes. E da mesma forma eram diferentes quando escreveram as epístolas, anos depois. Porque Pedro, lá em Atos, ainda tinha algumas falhas. Paulo conta que certa vez ele ficou ali com receio dos irmãos judeus, e diante dos irmãos não judeus ele agia de um jeito, diante dos irmãos judeus ele agia do outro, e Paulo corrigiu, falou: você para com isso, isso é falsidade. Permita que o Senhor transforme os valores. Vou encerrar com isso. Sabe quando que o Evangelho começou a se espalhar mais rápido? Conforme está lá em Atos. Sabe qual foi a primeira igreja?
Está lá em Atos. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos lá em Jerusalém. Para o Evangelho chegar em Roma demorou muito. Lá na primeira igreja, lá em Jerusalém, onde o Espírito Santo de Deus desceu, havia uma ordem de Jesus dizendo: vocês vão receber o Espírito Santo do alto, presta atenção nisso, e vocês vão anunciar o Evangelho até os confins da terra, começando pela Judéia, Samaria, e vocês vão até os confins da terra. Mas os 12 apóstolos eram 12 judeus, homens que tinham um sistema de valores ainda enraizados, não entendiam que o Evangelho era para todos, tinham dificuldade de compreender. Foi preciso que Pedro tivesse uma visão, foi preciso que Deus falasse com Pedro, através da vida de Cornélio, para Pedro entender que o Evangelho não era só para judeu, era para todos que crescem. E eles não saíram de Jerusalém para ir para os confins da terra. Sabe quando isso aconteceu? A Bíblia nos diz que foi preciso Estevão morrer, porque quando Estevão morreu, houve uma perseguição, eles se espalharam, e a Bíblia diz que onde eles passavam, eles pregavam o Evangelho e as pessoas iam se convertendo. Mas foi preciso morrer um homem de Deus, para eles serem espalhados, para começar a entender que o Evangelho não era apenas para os judeus, mas para todos. O que isso tem a ver com idolatria? Porque a idolatria é um sistema de valores que nós damos mais valor a ele do que a Deus, e eles entendiam dessa forma, e foi preciso Deus levantar Paulo, para levar o Evangelho aos gentios, que não estava entre os 12 primeiros. Poderia ter sido, quem sabe, Tiago, quem sabe João, quem sabe Pedro, quem sabe Tadeu, qualquer um dos 12. Mas por mais que andaram com o mestre, por mais que viveram com ele, ainda tinham dificuldade, por causa dos valores enraizados no mais profundo do coração. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, como teve deles, que foram grandes homens de Deus, e graças a eles o Evangelho chegou a nós. Quem está entendendo, diga amém. E se você tem falado o nome de falsos deuses, meu irmão, se arrependa disso e pare de falar, porque Jesus fala lá no Evangelho que nós vamos dar conta de cada palavra que nós dizemos. Cabe a nós decidirmos se vamos obedecer a palavra ou não. E se você tem isso na tua casa, de alguma forma você joga fora, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio: não tenha nenhum ídolo na sua casa. Se você idolatra alguém, um cantor, um ator, atriz, joga isso fora. Se você idolatra algum político, para com isso. Nenhum político vai trazer salvação para o Brasil. Nenhum político vai mudar a história do Brasil. O que vai mudar a história do Brasil é a oração, é palavra, é viver a palavra. Se todos os que se dizem evangélicos no Brasil vivessem a palavra, meu irmão, nós não teríamos problema no Brasil. Mas infelizmente não é assim. A maioria dos evangélicos idolatram a sua denominação, idolatra o seu pastor, idolatra a forma como aprenderam, como vivem, a ponto de discutirem com o outro, brigarem entre si. Certa vez o irmão compartilhando conosco falou: olha, uma coisa que me chamou a atenção na igreja é que tem 2 pastores na igreja, né? Um que se passar, você tem que pegar ele pela frente, pega pela barba, né? Agora se deixar passar o outro aí não pega mais, né? Porque careca como é que faz? Esse irmão falou assim: e vocês não brigam? Um irmão de caminhada antiga no evangelho falou: rapaz, de onde eu vim, já passei, se tiver 2 pastores na igreja, eles se matam. Isso é triste. E eu falo para você, isso é verdade. Idolatra o cargo, idolatra a posição, idolatra o louvor das pessoas. Percebe que a idolatria é algo muito profundo, muito sério. Se você está idolatrando o teu trabalho, meu irmão, para com isso. Se você está idolatrando os problemas, para com isso. Se arrependa e deixa Deus governar a tua vida.
Deixe Deus te ensinar os valores que Ele tem para a tua vida, os caminhos antigos, as veredas antigas, amém? Se você entendeu e gostaria de orar comigo, fique de pé.